Hoje é terça-feira, agora são 10 para as 9 da manhã. Ontem eu postei vlog pra vocês e ontem o meu dia foi muito cheio, porque só à tarde eu fui pra faculdade 1 hora e cheguei às 10. Então foi um dia bem intenso, só que foi um dia muito bom, porque a gente conseguiu resolver bastante coisa na faculdade com o coordenador. Questões que estavam precisando ser resolvidas. Eu preciso estudar gastro, porque são 2 capítulos pro testezinho antes da aula na quinta-feira. E geralmente quando são 2 capítulos na aula, metade da turma faz um, metade da turma faz o outro. Só que a gente não sabe quem vai fazer até o momento. Então a gente tem que ir preparado nos 2 conteúdos. Não são questões difíceis, são 2 perguntinhas só. Geralmente, tipo, cite 3 sintomas, qual o melhor exame pro diagnóstico, mas se você não lê, né, você não sabe. Então, é isso que eu vou fazer, já li o de cirrose, agora eu vou ler o de hipertensão portal, que é uma consequência da cirrose e é o 2º capítulo pra aula de quinta-feira. Outra coisa, eu vi no Insta da Vida Medicina, né, da Thaís, acho que vocês conhecem, e ela tava fazendo ciclos de estudos de 50 minutos de estudo e 10 de pausa. E eu fiz antes de eu ficar doente, antes de eu viajar, então, tipo, umas 3 semanas atrás eu estava fazendo isso, comecei a testar e estava sendo produtivo, e eu vou tentar hoje de novo, né, introduzir essa versão de 50-10, porque eu acho uma maneira legal da gente controlar o nosso estudo, não controlar, mas deixar ele com mais rendimento, sabe? Você estudar seguidamente, às vezes, não é tão produtivo quanto você fazer esse estudo em blocos. Fim da primeira sessão de 50 minutos, gostei muito, gente. Eu acho que a parte mais legal de estudar, mesmo quando você não tá afim, sabe, é você tentar. Eu não tava com o menor saco pra ver gastros, pra falar a verdade. Gastro é uma matéria, assim, que tá deixando a gente bem louco esse semestre, porque são 2 professores e... depois eu vou explicar isso quando eu fizer o vídeo que eu faço sempre com o resumão do período, eu vou entrar mais nesses detalhes, mas é uma matéria que tá deixando o povo louco, sabe? E aí, quando a matéria é assim, você acaba não tendo vontade de estudar, né? Mas é uma matéria gostosa de estudar quando você começa. E aí, quando você começa a entender, as coisas vão fazendo sentido, principalmente coisas assim que você vê no dia a dia, mesmo se você não fizer medicina, tipo, todo mundo já ouviu falar de cirrose, todo mundo já ouviu falar de hipertensão, de hemorragia digestiva, então você fica, tipo, dá aquele boom na sua cabeça de que as coisas estão fazendo sentido, é muito bom, dá muita vontade de continuar estudando. Gente, a representante de nefro acabou de mandar no grupo os conteúdos da prova, né? Parece que foi ontem que eu saí de P1 e já estou em P2. Aí, esses conteúdos aqui são de seminários que os grupos vão apresentar, o meu é o último, de infecção urinária, e esses aqui são conteúdos que o professor deu, mas no final tudo vai cair na prova. E eu já comecei a anotar os restantes dos conteúdos, tipo de GO, de gastro a gente já teve síndrome diarreica, aí quinta-feira vai ter cirrose e hipertensão, e hepatite viral acho que vai ser sexta, de uma aula extra que o professor pediu pra dar. E ainda tem, tipo, um monte de matéria, vai ter endócrino, tem pneumo, tem farmaco, enfim, mas eu ainda não anotei. Estou anotando conforme os representantes vão lembrando, tem técnica também, que no caso eu sou a representante, então tem muita coisa ainda. Eu preciso substituir esse aqui de P1 por esse de P2. Ismael chegou, está jogando, eu lavei louça, porque tinha uma pilha de louça uns 3 dias lá. E agora eu comecei a fazer o resumo. Resolvi começar pelo de hipertensão, apesar de que eu também não fiz o de cirrose ainda, mas o de hipertensão é menos coisas e o de cirrose é mais complexo, tem uns conceitos lá meio bioquímicos, então eu resolvi fazer o de hipertensão que é mais curtinho, e aí depois com mais tempo, acho que à tarde, eu já consigo fazer o de cirrose. 3h30, gente, quando foi 11h30 eu parei de estudar e fui pra casa da minha mãe, né, terminei de fazer o resumo, fui pra casa da minha mãe almoçar. Geralmente eu almoço na casa da minha mãe 2 vezes por semana, porque são os dias que tem uma moça lá, que vai pra limpar a casa dela e fazer almoço. Nos outros dias ela faz e a rotina dela é muito corrida, então eu não vou lá pra atrapalhar. Depois eu fui pagar contas, gente, porque eu não sei como os meus boletos estão se multiplicando tanto assim. Eu juro que eu achava que era zoeira de que vida adulta, assim, os boletos surgem, mas, gente, eu não sei como eles se multiplicam com tanta velocidade. Gente, eu comprei um bolão da lotérica. Eu nunca imaginei que eu ia ser a pessoa que compra bilhete de loteria, mas o desespero está tão grande que eu estou apostando até na minha sorte, porque vai que eu ganho. Não tô pedindo pra ficar milionária não, gente, assim, só uns dinheirinhos, quem sabe, pra eu passar meu aniversário do dia 6 de novembro, sei lá, comendo um japa, um rodízio de japa, ia ser lindo, fala sério. Se eu ganhar, minha promessa aqui, ó, torçam por mim, se eu ganhar, eu sorteio 3 estetoscópios da Litma no meu Instagram.
Óbvio que eu tenho que ganhar uma quantidade significativa, né? Não adianta nada eu ganhar a menor cota lá, que é R$2, que também não vai ajudar. Esse foi o ponto até onde eu já cheguei do resumo, né? E, gente, eu nem conto pra vocês. Eu resolvi começar pelo resumo de hipertensão portal. Quando foi 2 horas da tarde, o representante de gastro manda mensagem que o professor mudou de ideia e vai dar só cirrose na aula de quinta-feira. Ou seja, eu vou parar esse resumo e terminar o outro, né? Porque é o que eu vou precisar estudar pro teste. E aí esse aqui vai ficar pra outra semana. Gente, 5h30, continuo aqui fazendo o resumo de cirrose, mas eu acabei de responder alguns directs, me pediram um beijo, aproveitar que tô gravando o vlog pra mandar esses beijos, então um beijo pra Daniela Martinusso e um beijo pra Juliana Lemos. Eu adoro quando vocês me mandam mensagens assim, eu acho muito fofo, mas agora eu vou continuar aqui porque eu preciso terminar esse resumo. Gente, eu acho que eu exagerei um pouquinho na quantidade de café, tô pulando de energia. E eu até tava ouvindo funk pra estudar, mas aí não tava dando, porque eu queria dançar e não estudar. Aí eu coloquei uma playlist mais calma de MPB pra ficar mais tranquila. E esse capítulo de cirrose, gente, é muito chatinho pra fazer o resumo, porque é muita coisa, sabe? Uns detalhes de bioquímica, de citocina, e eu tô ficando meio louca com isso. Pra vocês terem uma ideia, tipo... TGF, beta-1, interleucina, TNF, fibronectina, fator de crescimento plaquetário. Aí eu tô tipo, meu Deus do céu. Tudo bem que assim, na parte clínica mesmo, tipo, não é tão importante eu saber, mas pra eu entender a doença eu preciso entender esses conceitos, né? E meu professor ama esses detalhezinhos de biocel, de bioquímica, então realmente preciso estudar, não adianta. Gente, eu ainda tô descalça. Mas estou indo sair pra comer, agora é 8 horas da noite. Vamos comer, né, gente? Estudante também é gente, mas é sair pra comer. Quarta-feira, gente, tive uma péssima noite de sono, porque eu tossi a noite inteira e eu acordei sufocada, sabe? Quando você tosse tanto, você perde o ar. Então, eu ficava acordando muito, eu só consegui dormir mesmo depois de 5 horas da manhã, e aí eu acabei dormindo de manhã por conta de ter passado uma noite muito mal, né? Então, se eu não dormir nada, eu ia estar um caco hoje, então eu preferi recuperar o meu sono pela manhã. E 1h15 eu tive aula de dermato. Eu quero até falar sobre a minha experiência com dermatologia. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu sempre gostei muito dessa parte de beleza, de estética. Era sempre uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Sempre gostei de entender de maquiagem, de procedimentos. Então, teve um período que eu cogitei fazer dermatologia, mas eu acabei depois me afastando disso porque eu percebi que a medicina que eu gostaria de trabalhar é algo que seja um pouco mais lidando realmente com... Não que a dermatologia seja superficial, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu quero uma área que seja mais significativa. Quando eu fiquei sabendo, né, quando eu olhei a minha grade e vi que o 5º período tem dermato, eu fiquei com uma expectativa grande, porque era uma área que eu gostava, né, que eu achava interessante. Eu tava assim, naquela expectativa, gente, vou aprender a cuidar da minha pele, vou aprender a cuidar do meu cabelo. Só que na verdade não, foi uma total quebra de expectativas, porque a dermatologia que a gente vê é como uma especialidade médica como qualquer outra, sabe? Então a gente foi estudar as doenças da pele, então doenças bacterianas, doenças virais, as micoses, né, que são doenças fúngicas, câncer de pele, hanseníase, leishmaniose, pereba, né, igual o pessoal fala que dermatologia é pereba. Realmente a gente foi estudar as doenças, então foi uma quebra de expectativa porque não tem nada da parte de estética. Pelo que eu entendi, essa parte estética é como se fosse uma especialidade dentro da dermatologia em si. Então não está sendo tão legal quanto eu imaginei. Eu confesso que é bem chato estudar dermato, porque tudo baseia nas lesões, a gente aprende a descrever as lesões, né? Então, por exemplo, uma lesão eritêmato descamativa, com bordas infiltradas em moldura de quadro, que é a lesão da leishmaniose. Eu cheguei da aula, era mais ou menos 2h40, fiz um ovo pra mim comer, e aí desde então eu estou aqui sentada pra terminar o resumo de cirrose, porque a aula é amanhã com teste, eu preciso terminar esse resumo, porque aí eu vou ficar lendo ele várias vezes até amanhã, no horário da aula. E 6 horas eu tenho aula de endócrino, então eu tenho mais ou menos aí umas 2 horinhas pra terminar esse resumo, eu acho que é mais do que suficiente, e vamos lá. 4h30, terminei o resumo, agora eu mostro pra vocês. Eu queria falar só sobre os livros de medicina. Gente, os tratados, né, que é meio que a bíblia, vamos dizer assim, de cada especialidade. A gente tem tratado de todas as especialidades, eles são muitas vezes confusos. Não são todos, mas o de gastro eu percebi muito isso.
eles não são objetivos, tipo assim, a doença é assim, essa é a causa, esses são os sintomas, assim eu faço o diagnóstico, assim é o tratamento. Não, eles viajam nas coisas, sabe? Eles vão e falam, nossa, um estudo no Canadá feito com babuínos mostrou que tal exame verificava melhor a fibrose no fígado, ou então tal medicamento não se mostrou tão efetivo em um estudo feito em 2000 e não sei quanto. Então, eles não simplesmente falam as coisas assim. Você meio que tem que fazer uma interpretação do capítulo e entender o que você vai fazer com o paciente, sabe? Isso é o que me incomoda muito, porque eu acho assim muito difícil. Igual eles falam, suplementação de vitaminas, pode fazer, pode não fazer, tal estudo mostrou que funciona, mas tal outro estudo falou que também não fez tanta diferença. Aí você fica, tá, mas eu faço o que então? Já o livro da Medcel não tem esse problema, gente. Por isso que eu gosto tanto desse material. Porque ele é muito objetivo. Ele é tiro e queda, entendeu? Ele fala exatamente a causa, o diagnóstico, o tratamento, dose do medicamento. Não tem essa enrolação. Mas é claro que eu preciso ler os tratados, né? Porque as informações básicas estão ali. E então acaba não tendo como fugir mesmo. Mas realmente esse capítulo de cirrose principalmente tinha muita viagem, gente. Eu juro, quando eu li babuíno eu fiquei, não, eu não posso estar lendo babuíno nisso. Mas realmente. Essa parte aqui tá falando sobre os métodos diagnósticos. E aí tem esse ARFI, né, que é uma maneira não invasiva de você ver a fibrose hepática. Aí ele fala da sensibilidade, esse valor aqui de IC, questões de bioestatística, fala da especificidade. Então, ele não deixa claro o que você vai fazer, qual é o melhor. Ele joga essas informações, te joga especificidade, joga sensibilidade, acurácia, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. E aí você interpreta e você coloca. Então, eu li o capítulo e eu cheguei à conclusão de que, através dos níveis de especificidade e sensibilidade, né, que o melhor método para eu diagnosticar a fibrose de maneira não invasiva, não precisando fazer uma biópsia, né, colocando uma agulha no fígado desse paciente, é através do FibroScan, que é um método que é tipo, não é um ultrassom, mas seria mais ou menos isso. Passa um aparelho, ele verifica pela maneira como as ondas voltam, como está o parênquima daquele fígado, né? Como está o tecido daquele fígado. Pra vocês não falarem que é zoeira da minha cabeça, tá escrito, gente, tá escrito babuíno no capítulo sobre medicamentos. Aqui fala de vários medicamentos, mas no final falou que nenhum realmente fez efeito, nenhum é certeza de que vai funcionar. Então no meu resumo eu nem coloquei, porque no livro da Medcel também não tratou de nenhum medicamento, porque não tem um medicamento específico. Então aqui eles só falam um monte de medicamento, foi feito teste em babuíno e não sei o que, e no final não deu efeito em nada. Agora eu dou para a colega para engolir 5 comprimidos de comprimido de água. E aqui em 4 dias eu dou o valor dele está alto. Mas eu não tenho nenhum sintoma. Hoje é terça-feira? Mentira, hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro. Gente, ontem foi meu aniversário, completei 20 anos. Eu acabei nem gravando porque eu não fiz nada muito especial, só fui jantar com os meus pais e depois fui pra um barzinho com alguns amigos. Mas quem me segue lá no Instagram viu o belíssimo bolo que eu fiz, gente, que eu encomendei de aniversário com tema de medicina, né, com tema de uma série aí que muita gente gosta. Quem me segue lá viu, então se você não me segue, segue lá pra você ver também a foto do bolo, que ficou lindo demais, uma delícia. A gente tomei de café da manhã, sensacional. Ele é de brigadeiro com leitinho e morango, então, sem mais. Eu estou indo pro hospital agora, porque quem tá de plantão na cirurgia geral é um professor meu, e eu já tinha enchido o saco dele umas 20 vezes, toda vez, tipo, quando ele tava no plantão, não, se tiver alguma coisa me chama, se tiver alguma coisa me chama. Ele falou, não, vem pra cá quinta-feira de manhã que eu tô de plantão. Então, lá estou indo eu, agora são 8h42, geralmente quando eu vou pro plantão, vocês veem pelos antigos vlogs, os outros vlogs, né, que eu sempre saio 7. Acontece que a troca de plantão é 8 horas e eu acabava ficando lá esperando muito tempo, sabe? Fora que os internos ainda tem que passar em todos os leitos, fazer um monte de coisa, então eu ficava mais esperando do que realmente fazer alguma coisa. Então eu tô indo um pouco mais tarde hoje, porque eu já chego depois que a parte burocrática foi feita e realmente chego na parte boa, né, de que é assistir possivelmente alguma cirurgia. Então vamos lá. E aí, gente, agora são 1h da tarde certinho. Minha mãe me buscou no hospital quando era 11h40 mais ou menos pra vir almoçar. Tenho 2 horas ambulatório de ginecologia com a nossa gestante, né,
Cada grupo da sala, esse semestre, a gente está acompanhando uma gestante. A nossa gestante está com 35 semanas hoje, então contagem regressiva para o parto. Então a gente tem que ver ela, examinar para ver como é que estão as coisas. Então eu vou esperar dar o horário de ir. E eu queria muito ter ficado no hospital mais, gente, tava muito bom. No momento que eu cheguei, eu fui direto pro centro cirúrgico, e aí tava tendo uma cirurgia, ia começar uma cirurgia da vascular, que era uma fístula arteriovenosa, né, você junta uma artéria com uma veia. E eu adoro as cirurgias da vascular, porque elas são muito delicadas, muito calmas, e você consegue ver muito bem a anatomia, gente. É, tipo assim, a coisa mais bonitinha do mundo. Você vê a veia, assim, aí as artérias, você consegue identificar quais são. Acho que a anatomia faz muito mais sentido quando você consegue ver, assim, na pessoa viva. Porque é óbvio que nos laboratórios a gente tem as peças anatômicas, né, tipo, de verdade, mas os produtos que usam acabam deformando, e fora que ver ao vivo, né, é bem mais interessante. Essa cirurgia demorou um pouco, a sair de lá era 10h40, e aí eu fui procurar um médico que eu realmente devia estar acompanhando, né, que é o meu professor. E foi muito legal, porque quase todo domingo à noite, eu e uns amigos, a gente vai pra UPA acompanhar uma outra professora nossa. E aí, nesse domingo, eu acabei não gravando o vlog, mas a gente foi, e aí um dos pacientes que a gente atendeu era uma menina de 16 anos, que ela tava com quadro de dor abdominal, aí a gente examinou ela, fez toda uma história e tal, e a gente tava com a principal hipótese de ter um abdômen agudo, então tinha alguma coisa lá no abdômen dela, podia ser um apêndice, a vesícula, a gente não conseguiu definir exatamente o que era, mas a gente precisava transferir ela da UPA pro regional. Só que a gente não conseguiu transferir ela no domingo à noite, porque a gente precisa ligar para o médico precisa aceitar o paciente, toda a questão da ambulância vir e tal, e aí eu não lembro, eu acho que tava muito lotado o hospital, eles não tinham como fazer essa transferência. E aí ela só conseguiu ser transferida na segunda de manhã. E como segunda de madrugada a gente saiu do plantão, a gente não soube o que aconteceu, ficou pro outro médico conseguir transferir ela. E aí quando eu tava lá chegando pra acompanhar o médico, ela tava lá. Era o caso dela que ele ia atender naquele momento, que ia avaliar, na verdade, né? Porque ela já tinha sido recebida e pediram a avaliação da cirurgia geral. Não era um abdômen agudo, não era apendicite, fizeram um exame de ultrassom para ver a vesícula também, não era vesícula, então ninguém tava identificando direito o que era. E eu achei muito legal, porque eu gosto muito de ter essa... continuar o caso, sabe? De entender o que tá acontecendo e de principalmente saber o diagnóstico final. E a principal hipótese que o doutor acha é uma pancreatite aguda. Então, eles pediram para trocar algumas medicações, tirar a medicação para dor, para ver se a dor dela volta ou não, para avaliar. Porque se a dor dela voltar tirando a medicação, pode ser que realmente seja alguma coisa que a gente ainda não descobriu e tá lá dentro, talvez precise até de uma cirurgia. Mas se tirar o medicamento e a dor passou, é porque era uma pancreatite aguda que já estabilizou. A pancreatite aguda, gente, é uma inflamação do pâncreas, principalmente causado por um cálculo biliar que ele sai, né? Vocês não têm essa noção ainda de anatomia, mas o ducto que sai a bile da vesícula e a secreção pancreática, chega um momento que é o mesmo ducto. Então, pode ser que um cálculo saia da vesícula e entupa a saída do pâncreas também. E aí, essas enzimas que o pâncreas faz ficam ali presas e começam a digerir o próprio pâncreas. E também tem outras causas, né? Como o álcool, o excesso do consumo de álcool por muito tempo pode levar a pancreatite aguda ou até mesmo a pancreatite crônica. Então, essa era a principal hipótese que o doutor estava trabalhando. Mas aí ele deu alta da cirurgia geral, né? Porque o cirurgião que está de plantão, ele só vai lá, ele vê o paciente que foi solicitada a avaliação para ele escreve a avaliação dele, e se for necessário cirurgia, ele faz, né? Mas se não for, ele escreve lá o que ele achou da avaliação dele e escreve lá, alta da cirurgia geral. Aí quem vai cuidar daquele paciente é a clínica médica. Eu queria muito passar o dia todo lá, mas como eu tenho um ambulatório, não vai ser possível. Mas, assim, gente, eu tava gostando muito de ficar lá no pronto-socorro. Tava bem cheio o hospital hoje, do jeito que eu mais gosto. Mas quero ver se eu consigo voltar pra lá no final de semana ou então amanhã. E aí eu gravo pra vocês. Gente, agora já são 15 para as 11 e já atendemos muitos pacientes, gente. Hoje tá bem cheio, bem lotado e não para de chegar. O painel aqui tá piscando das fichas. Agora eu já vou atender, eu vim só gravar a atualização pra vocês. Então tá tendo bastante queixa de amidalite, né, de dor de garganta. E queixas de dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas tem bastante também. Por enquanto, nenhuma emergência assim séria. Tem uma suspeita de infarto, mas eu nem fui na emergência, eu tô aqui no consultório atendendo por aqui.
E como vocês sabem, eu acompanho a médica, né, tudo supervisionado, mas é muito legal a gente poder, tipo, conduzir o caso e ela só revisar e ver se a nossa conduta tá errada ou tá certa. E é muito legal quando a gente acerta as coisas e dá uma sensação de que o caminho está certo. Olha só quem apareceu de cabelito novo! Então, gente, como vocês sabem, nos últimos meses eu tenho acompanhado muitos plantões e tenho gravado pra vocês. As férias estão se aproximando e é a época que eu mais consigo acompanhar plantão, principalmente no hospital, na sala vermelha e na sala amarela, que são as portas de entrada, né, onde chegam os pacientes, principalmente trazidos pelo SAMU. Ontem mesmo eu tava na UPA à noite e todas as situações são pronto atendimento, atendimentos de urgência, onde a gente acaba tendo contato com pacientes um pouco mais graves, realmente precisando dessa atenção rápida, dessa intervenção rápida. E alguns meses atrás eu estava numa cirurgia onde aconteceu o meu primeiro paciente com uma parada cardiorrespiratória e a única coisa que eu sabia fazer era realmente a mecânica de fazer as massagens, né, as compressões. Eu não sabia a parte teórica de medicamento, dose de medicamento, de quanto tempo podia repetir o medicamento, como identificar se a parada eu podia dar choque, se eu não podia dar choque. E eu senti muita falta de ter esse conhecimento da teoria. Então, desde que isso aconteceu, eu fiquei pensando que eu precisava começar a estudar isso em casa, porque eu sei que quando eu me formar eu quero muito atender plantão em UPA, em pronto atendimento, então eu queria estar bem preparada para isso. Então tem 2 semanas que eu estou fazendo o curso da Tersis, que se chama Vidas, o seu dia a dia na emergência. Eu estou atualmente no 5º episódio, no total são 14 episódios e eles estão lançando os episódios aos poucos. É um curso voltado para médicos ou para futuros médicos, realmente focado nesse atendimento de emergência. E quando eu comecei a fazer, eu me surpreendi muito, porque ele é um curso online que foge daquele padrão de videoaula passiva que a gente está acostumado, sabe, de ficar assistindo. Ele é um curso interativo, ele é, como eu falei, são os 14 episódios, e em cada episódio ele realmente conta uma história, tem todo um contexto, e ele apresenta cada caso, cada paciente, como se fosse realmente um grande joguinho, sabe? E aí ele também abre enquetes para você responder, então ele apresenta o caso de um paciente e abre a enquete. Qual a sua hipótese diagnóstica? E aí depois que você faz a enquete, abre as teorias que explica cada uma daquelas patologias, por que é uma, por que não é a outra. Isso também acontece com condutas, qual medicamento você vai fazer, qual exame você vai pedir. E é uma maneira muito interessante de você entender o que você está precisando estudar mais, né? Porque se você erra alguma enquete, você percebe, nossa, eu tô precisando estudar melhor esses sintomas, eu não tô sabendo identificar muito bem essa patologia. E é muito importante para você conseguir fazer essa autoavaliação. Vou deixar o link do curso aqui embaixo para vocês conferirem. Atenção para esse momento. Quem utilizar o cupom de desconto Denise299 e o curso que custava 990 passa a custar 299. Então é a sua oportunidade de fazer esse curso, de se preparar para os atendimentos de emergência. Eu estava muito preocupada em fazê-lo para estar mais preparada realmente quando eu estivesse numa situação, para poder ajudar o médico que eu estou acompanhando e não ficar só assistindo. Eu queria realmente saber acompanhar, entender o que está acontecendo ali, porque não é como se fosse um atendimento de consultório que você, eu estou com dúvida no medicamento, vou consultar na internet. Ali cada segundo conta muito, então essas coisas de emergência você precisa ter muito fixa na sua cabeça, você não pode ter dúvida. Então eu tinha uma preocupação muito grande de me preparar para isso e agora eu estou sentindo que eu estou conseguindo estar bem preparada. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações para vocês receberem no celular de vocês quando eu postar vídeo. Deem um like na formatura para ajudar a Denise a formar e me siga no Instagram para ver minha rotina de perto. Até o próximo!